A visita da presidente Dilma em Portugal trouxe uma surpresa para os brasileiros. O Brasil pode comprar uma parte da dívida soberana portuguesa para ajudar a antiga economia colonizadora a superar uma grave crise financeira. E para conversar conosco sobre este assunto, com uma visão mais reflexiva, está aqui comigo no estúdio o professor Rodrigo Perla, ele que é também doutor em História e especialista em Relações Internacionais. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado pela presença. Então, para a gente tentar discutir um pouco desta polêmica, que a presidente Dilma, em recente viagem a Portugal, lançou na imprensa do país, Ajudar Portugal a sair de uma crise financeira, comprando, então, uma possível ajuda para comprar títulos da dívida portuguesa. Como é que isso pode acontecer, então, e como é essa relação entre Brasil e Portugal, já que tendo em vista, nós fomos colonizados pelos portugueses, E Portugal também, desde 1400, já sofre com consequentes crises financeiras, Tanto que a expansão marítima acabou partindo de uma crise, Lá por volta de 1400, Portugal não tinha mais como produzir dentro do seu próprio território e precisava expandir para buscar o crescimento, e foi onde chegou até o Brasil. Na realidade, essa fala da presidente Dilma, em Coimbra ou em Lisboa, foi há 2 dias atrás, ela traz uma carga, de relações do passado que sempre tivemos com Portugal, E a gente pode avaliar sobre diversos aspectos essa fala dela. Primeiro, do ponto de vista econômico, propriamente dito, que o Brasil é um país muito maior, tanto na questão de população, território e economia, isso é o principal. Também nessa questão, Portugal vê muito bem o Brasil, no sentido que seria o filho que deu certo, já que outras colônias não tiveram essa história que o Brasil tem hoje, um país que o último a entrar na crise de 2008 e o primeiro a sair, Isso do ponto de vista econômico. Do ponto de vista mais assim das reflexões, como tu bem falou, tem toda essa ideia de como os portugueses, olham para nós, para o Brasil hoje, e como eu disse, olham assim como um filho que superou o pai. Um filho que até mesmo hoje recorre ao pai para, de alguma forma, ajudar a sair dessa crise. Essa relação Brasil com Portugal, desde o chamado descobrimento, sempre foi uma relação interessante, porque o Brasil sempre se relacionou de maneira, às vezes, um pouco polêmica e às vezes muito independente. Basta ver que na década de 70 o Brasil já apoiava as independências das colônias portuguesas na África, a contragosto de Portugal. E hoje, com essa notícia aí, também de alguma forma contribui economicamente para Portugal, porque mostra que um país como o Brasil, gigantesco na sua economia, um dos 5 maiores países econômicos do mundo, está no BRIC inclusive, leva um voto de confiança para Portugal. Na realidade, o Brasil recorre e diz, olha, nós confiamos que Portugal vai pagar essa dívida, uma dívida de longo prazo, e como o Brasil precisa, tem muito dólar estocado, precisa de alguma forma desestocar esse dólar, o Brasil faz esse primeiro gesto aí, então, cultural, simbólico e também econômico. O Brasil não vai perder nada com isso. Agora falando um pouco da nossa política interna, A presidente Dilma pode enfrentar alguma resistência dentro do próprio Brasil nesse socorro a Portugal? Não, acredito que não, porque do ponto de vista geral, o Brasil faz uns 2, 3 anos que sofre uma falta de uma oposição. A oposição perdeu o foco, e mesmo que conteste alguma coisa, essa oposição, isso não pegaria, porque isso a maioria da população também pode ter alguma dúvida no primeiro momento desse possível favor aí, mas não tem nada que afete na política interna, é bem uma decisão de política econômica que de alguma forma reflete nas relações internacionais e na relação Brasil-Portugal. Pois é, essa é outra questão bem interessante, porque outros países da Europa, como a Grécia e a Irlanda, já passaram por crises parecidas há certo tempo atrás. Sim. E a crise de Portugal pode trazer as mesmas consequências para a União Europeia. Para o Brasil acabar colaborando, então, para tirar Portugal desta crise, também é um voto de confiança nas perspectivas, no que o Brasil busca também junto à União Europeia, junto aos Estados Unidos, principalmente em cargos na ONU, Sim. por exemplo. Na realidade, o Brasil se coloca, de uns 10 anos para cá, como o chamado global player. O Brasil tem interesse no sistema internacional, e até mostrando que não somos mais tão dependentes assim de uma única potência. Já temos opinião, temos capacidade econômica de dizer, não, vamos fazer isso
né, porque temos interesses num mundo multipolar, e não no mundo unipolar, que aquilo que nos venderam na década de 90, que o mundo economicamente, politicamente e militarmente estaria localizado nos Estados Unidos. Não. Hoje se mostra que não é bem assim, e o Brasil reforça isso. No momento que o Brasil tem relações com a Europa Ocidental, com a África, com a China, e especificamente no caso dessa suposta ou ajuda a Portugal, não é nada feito no sentido de somente uma ajuda, né, filosófica ou de apoio, né, de relações. Não. Se houver essa compra, né, a notícia também diz que o Brasil vai ter garantias, né? Caso não haja um suposto pagamento, o Brasil teria direito a assumir algumas estatais portuguesas. Então, há garantias por trás desses acordos. Não é simplesmente o Brasil sacar dinheiro da cartola e ir lá comprar e não ter garantia alguma. Até porque esses títulos, né, são regulados por Fundo Monetário Internacional, Bolsa de Valores. Então, os investimentos, obviamente, que são de confiança, mas o Brasil não perde, né? Há sempre um ganho por trás. E é importante também a gente lembrar e ressaltar, né, que o Brasil, desde alguns anos atrás, já está mudando dessa posição do país que recebia ajuda para aquele país agora que está dando ajuda, né? Uma mudança internacional que só tende a crescer. Sim, tanto é que, como tu bem lembrou, o Brasil mudou muito seu perfil, né? Tanto é que já até compramos títulos do FMI, aumentamos a nossa participação no FMI, né? Antes a participação não era nem 1%, aumentamos porque o país nos últimos 10 anos aumentou muito a sua capacidade financeira, econômica e comercial, e o Brasil se coloca não só na questão política, mas na questão econômica, como um país que, bom, agora tem interesses, não estou só pedindo, mas também eu posso emprestar, e não só ajuda econômica, né, mas também ajuda humanitária, vide Haiti, países africanos. Então, o país nos últimos 10 anos mudou, e a tendência é que mude para melhor, ou de não mais aquela dependência que existia muito. Ok, professor, então obrigado pela presença, por esclarecer então essa política internacional do Brasil, principalmente com relação a Portugal. Boa noite, obrigado. Então este foi o professor Rodrigo Perla Martins, doutor em História e especialista em Relações Internacionais, que conversou conosco aqui ao vivo no TV Fela Notícias.